Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Tiago, capítulo 5. Esse é o último capítulo dessa carta. Tiago, então, começa dizendo neste último capítulo a respeito das riquezas, das riquezas mal adquiridas e mal empregadas também. É dito então o seguinte: Atendei agora, vós, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então veja, o que está sendo realmente condenado aqui é o fato de que os ricos, por vezes, alcançam essa condição passando por cima dos pobres, passando por cima daqueles que nada têm. Isso está um pouco mais claro aqui no versículo 4 quando diz que os trabalhadores que ceifaram, eles foram privados dos seus salários porque eles foram retidos com fraude. Retidos com fraude. E essa é a questão aqui. Ricos que enriquecem tirando dinheiro daqueles que são os trabalhadores, os pobres, né? Aqui ele fala, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. O que acontece é que os ricos, muitos ricos, acabam chegando a essa condição, passando por cima dos pobres. É óbvio que não há um assalto descarado, não há uma violência explícita, mas com as atitudes deles, muitas vezes os pobres são realmente muito prejudicados. Bom, a gente não precisa dizer muito isso, o nosso próprio país ilustra exatamente essa realidade. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para estes ricos é: olha, chorem lamentando. Chorem lamentando. Quebrantem o coração de vocês. Não sigam mais adiante desta maneira. Quando Jesus chegou na cidade de Zaqueu, Zaqueu ficou muito quebrantado com a presença de Jesus ali. E quando Jesus então deu atenção a ele, ele disse que devolveria tudo aquilo que ele tirou dos pobres. Ele disse que se tivesse defraudado alguém, ele iria recompensar. Então, aqueles que por alguma razão tiveram vantagens financeiras sobre outras pessoas devem se arrepender disto. E devem não só se arrepender psicologicamente. O arrependimento envolve uma reversão, ou pelo menos a tentativa de reversão do erro cometido, né? Então, aquele que rouba deve devolver o que roubou. Aquele que desonrou publicamente deve assumir o seu erro publicamente, fazer a sua retratação publicamente. É sempre assim. O arrependimento nunca é apenas psicológico ou meramente espiritual.
O arrependimento inclui, sem dúvida nenhuma, em todos os casos, reparações, reparações concretas, práticas. Vamos seguir então, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo do sofrimento, ou modelo no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então ele vai caminhando para o fim da sua carta, chamando os seus leitores à paciência. Olha só, sejam pacientes, paciência, aguardem com paciência, sede vós também pacientes e fortalecei o coração. Olha só, fortalecei o coração. O que mais aqui, ó, essa paciência, perseverança. Veja que até quando nós devemos suportar o sofrimento? Até quando nós devemos ter paciência e suportar os prejuízos, o ônus, a vergonha, a humilhação? Até quando nós vamos ter que enfrentar perseguição? Tiago coloca um marco final. E esse marco final é a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, olha só, as primeiras e as últimas. O fruto, ele não vem somente nas primeiras, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Nas primeiras chuvas, mas tem também as últimas chuvas. E nós somos muito imediatistas. A gente não tem paciência para nada. A gente quer tudo para ontem. A gente quer que as pessoas nos respeitem, confiem em nós. A gente quer ter autoridade para quando a gente falar, as pessoas darem ouvidos para o que a gente está dizendo. Mas isso não se conquista da noite para o dia. É com muito tempo, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita perseverança e com muita paciência que as coisas acontecem nas nossas vidas. Eu, mais do que ninguém, preciso aprender isto. E até quando nós vamos ter que aguardar para termos nossos problemas totalmente resolvidos? Até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Desde quando ele subiu aos céus, ou melhor dizendo, até poderíamos dizer que a cruz inicia o que a Bíblia chama de últimos dias. Então nós vivemos nos últimos dias há cerca de 2000 anos e continuaremos vivendo os últimos dias até Jesus voltar. Volte ele hoje, amanhã ou daqui milhares de anos. Não importa. A volta do Senhor está próxima. É isso que diz a Escritura. Nós temos que ter sempre essa perspectiva da proximidade da vinda do nosso Senhor, porque é essa perspectiva que vai nos ajudar a viver corretamente o nosso momento de hoje. Porque se a gente soubesse que Jesus voltaria amanhã,
com toda certeza, hoje nós nos prepararíamos muito bem. Ao passo que, se nós imaginarmos que Jesus vai voltar daqui 1000 anos, o nosso preparo vai ser muito negligente agora. A gente vai deixar para se preparar mais depois. Por isso que a Bíblia o tempo todo fala que a vinda do Senhor está próxima, para que a gente nunca deixe para lá, para que a gente não negligencie o preparo, a vigilância, para que a gente viva hoje, o momento de agora, na iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. E Deus é sábio, Ele sabe como é que é a nossa estrutura. Até mesmo a linguagem como Ele se refere às coisas futuras, Ele usa de uma forma a nos preparar, para nos santificar, para nos preservar para aquele dia final. E aqui ele fala, né, que os felizes nas Escrituras são aqueles que perseveraram firmes. E é isso mesmo. Nós já lemos aqui nesse canal Hebreus capítulo 11. E fala muitos que viveram pela fé. Viveram pela fé. Exatamente isso que nós devemos viver também. Viver pela fé. E aí fala também da paciência de Jó no final. Por fim, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Aqui é a importância da nossa palavra. Nós não podemos jurar, ou seja, respaldar ou trazer algum tipo de autoridade para as nossas palavras baseado em nada, senão nas nossas próprias palavras. A nossa palavra tem que ser sempre o suficiente. Quando nós dissermos sim, deve ser sim até o final. Quando nós dissermos não, deve ser não até o final. Nós não podemos recorrer a nada como nossos fiadores, nem o céu, nem a terra, nem nada. Nossa palavra deve ter sempre muito peso. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ou seja, tenham os mesmos sentimentos. Sintam as dores uns dos outros. Sintam a alegria uns dos outros. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. É interessante que tem muitos crentes que o tempo todo dizem que estão doentes, estão com problema aqui, estão com problema ali. E a gente está o tempo todo orando por essas pessoas. Mas, por outro lado, há muitos crentes que sofrem e tentam esconder isso de todo mundo. Eu creio que a palavra de Deus nos orienta, especialmente nesse texto, a compartilharmos as nossas lutas. Pedimos de fato oração aos irmãos para que eles intercedam por nós a Deus. Aqui é falado sobre a unção com óleo, isso aqui é objeto de discussão na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas veja, a gente não pode ignorar que o poder curador nunca está nem no óleo e nem na oração, mas está em Deus. Somente Deus pode, nem no óleo, nem na oração e nem mesmo na fé. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer que fulano de tal foi curado por causa da fé. Ou fulano de tal foi curado por causa da oração do pastor XYZ. Ou fulano de tal foi curado por causa do óleo ungido lá em Israel, sei lá, não sei do que. Mas nenhuma dessas coisas tem poder para nada. Nem a fé do doente, nem a fé do que ora pelo doente,
nem mesmo o óleo, se for utilizado, conforme o que está sendo colocado aqui. Na verdade, no meu entendimento, o óleo ele é aqui um elemento que era usado com efeitos medicinais. Então, no caso, nem mesmo o óleo em si ele tem um poder eficaz o suficiente para curar, mas é sim sempre a operação de Deus na vida do doente. Versículo 15: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que esse versículo 15 está colocando é que existe possibilidade de algumas enfermidades existirem na vida das pessoas por causa de pecados que eventualmente elas tenham cometido, ou eventualmente outras pessoas tenham cometido e aquela pessoa doente foi afetada. O fato é que, neste caso, quando a pessoa está enferma e tem pecado envolvido, a oração da fé, né, poderá então salvar o enfermo. O Senhor o levantará porque os seus pecados serão perdoados. É óbvio, a oração da fé inclui arrependimento, inclui confissão de pecados, tudo isso. Confessai, pois, versículo 16, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha só a importância aqui da confissão, né, e da oração para que nós sejamos curados. E nós talvez não tenhamos claramente a dimensão disto nas nossas vidas. Muitas vezes nós padecemos uma série de coisas porque nós não ousamos colocar em prática isto. Confessar os nossos pecados a alguém que tenha maturidade, alguém que tenha sabedoria para nos ouvir, para nos orientar, para orar conosco. Isso é muito importante. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós precisamos ter pessoas junto com a gente, orando por nós, especialmente quando nós estamos em pecado. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Quer dizer, Elias era um homem como nós somos, ele foi atendido na sua oração. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, ou do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Olha aqui a importância de alguém buscar aqueles que estão perdidos no intuito de convertê-los. É isso que Jesus ensinou em Mateus 18, quando contou aquela parábola da ovelha perdida. É isso que ele quis ensinar na sequência dessa parábola, quando ele disse que se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir, apresenta-o diante da igreja. Por quê? Deve estar sempre no nosso coração o desejo de trazer aqueles que estão caminhando num caminho errado para o caminho da verdade. Devemos procurar sempre trazer aqueles que estão em pecado para o conhecimento da verdade, para uma vida de santidade, à luz da palavra de Deus. E isso aqui, como diz aqui na Escritura, isso aqui é algo maravilhoso, porque este que converte o pecador estará salvando da morte a alma dele e estará cobrindo multidão de pecados. Que coisa, né?
Quem é que pode perdoar pecados? Deus. Quem é que pode redimir alguém de uma vida de devassidão? Deus. Só que é interessante que Deus, que não precisa de ninguém para fazer nada, graciosamente usa nós, pecadores, para cumprir os seus planos redentores na vida das pessoas. Que nós sejamos usados na vida uns dos outros para edificação, nós sejamos usados na vida uns dos outros para restauração, reconciliação com Deus. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, que Deus nos coloque sempre em torno de pessoas sábias e maduras para nós aprendermos com elas. E que Deus também coloque sempre pessoas imaturas e carentes de conhecimento ao nosso redor, para que nós possamos, de alguma maneira, servir a essas pessoas com aquilo que Deus tem nos dado. Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente continua a nossa leitura, se Deus quiser. Um grande abraço.